A juíza havia decidido transferir a guarda da pequena Elisa, de 6 anos, para seu tio Valdir e sua tia Sílvia. Mas quando a menina começou a falar durante o julgamento, todos ficaram em choque ao descobrir uma verdade inesperada. Teresa de Oliveira caminhava devagar em direção ao tribunal. Suas mãos tremiam enquanto segurava firmemente os dedinhos de sua neta Elisa. A garotinha, que tinha perdido os pais em um acidente, só encontrava conforto na avó, sua única base. Miguel e Lúcia, os pais de Elisa, sempre se esforçaram para criar um lar cheio de amor. A família vivia em um apartamento simples em São Paulo. Os dias eram repletos de afeto. Café da manhã com cheiro de pão de queijo saindo do forno, tardes no parque e histórias lidas antes de dormir. Mas tudo mudou em uma sexta-feira fatídica. Miguel saiu apressado para o trabalho, enquanto Lúcia planejava buscar Elisa na escolinha mais tarde. À noite, eles pretendiam aproveitar juntos, como sempre faziam. Naquela noite, a campainha da casa de Teresa tocou. Ao abrir a porta, ela se deparou com 2 policiais. O olhar sério deles denunciava a gravidade do momento. Senhora Oliveira, temos uma notícia trágica, disse um deles com voz pesada. Teresa sentiu o chão sumir sob os pés. Seus filhos sofreram um acidente de carro. Ela mal conseguiu perguntar o que havia acontecido. A voz quase não saía. Um caminhoneiro que dormiu ao volante invadiu a pista contrária, explicou o policial. Miguel e Lúcia estavam voltando de um encontro com amigos. Não tiveram tempo de reagir. Elisa, que naquela noite dormia na casa da avó, não sabia de nada. Teresa, mesmo devastada, pegou a neta no colo e sussurrou: "Agora eu vou cuidar de você para sempre, minha pequena." Elisa não entendia por que os pais não vinham mais buscá-la. Teresa lhe contava que eles agora estavam no céu, cuidando dela como anjos. Mas todas as noites, a menina chorava baixinho no travesseiro, esperando que um dia eles voltassem. Mesmo carregando o próprio luto, Teresa transformou sua casa para acolher a neta. O apartamento simples ficou cheio de brincadeiras e de um amor que tentava superar a dor. Elisa começou a se sentir segura com a avó, embora parte de seu coração permanecesse quebrado. No entanto, a tranquilidade foi interrompida quando Valdir, irmão de Miguel, e Sílvia, sua esposa, começaram a aparecer com mais frequência. Valdir era um empresário bem-sucedido, dono de uma rede de lojas sofisticadas. Sílvia era professora universitária e ativa em eventos sociais. O casal, que vivia em uma casa ampla com jardim e piscina, parecia a escolha ideal aos olhos de muitos. Agora, no tribunal, Teresa sentia o peso da batalha que enfrentaria. Ao entrar na sala, seu olhar encontrou o da juíza, conhecida por ser firme, mas justa. Do outro lado, Valdir e Sílvia estavam impecavelmente vestidos e demonstravam uma confiança quase fria. "Senhora Oliveira", começou a juíza com seriedade, "sei que você tem sido a principal responsável pela Elisa desde a perda dos pais. Como você pretende garantir o bem-estar dela daqui para frente?" Teresa se levantou devagar, segurando na mesa para não perder o equilíbrio. "Meritíssima, eu não tenho muito dinheiro, é verdade, mas tenho amor. E prometo que farei tudo que estiver ao meu alcance para cuidar da Elisa. Ela não precisa de luxo, precisa de alguém que a ame de verdade." Um murmúrio tomou conta da sala. Valdir e Sílvia trocaram olhares confiantes, como se já tivessem vencido. O advogado deles interveio. "Meritíssima, com todo respeito, amor não paga escola, não garante saúde ou estabilidade emocional. Valdir e Sílvia têm tudo isso para oferecer." A juíza fez sinal para Teresa responder, mas antes que ela pudesse falar, Elisa puxou sua mão e disse: "Posso falar, vó?" A sala ficou em silêncio absoluto. A juíza olhou para a menina com curiosidade. "Elisa, você quer dizer algo?" A menina concordou com a cabeça e soltou a mão da avó. Com voz firme declarou: "Eu quero ficar com a minha avó. Ela me abraça quando eu tenho medo e canta para eu dormir." O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som abafado de soluços. Valdir e Sílvia se mexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. A batalha estava apenas começando. "Nem sequer sabem qual é minha comida favorita", disse Elisa com firmeza. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala do tribunal. Valdir e Sílvia começaram a demonstrar sinais de nervosismo. A juíza manteve sua compostura habitual e olhou para os advogados. "Faremos uma pausa de 30 minutos. Preciso analisar alguns documentos adicionais", anunciou a magistrada. Teresa de Oliveira segurou firme a mão da neta e saiu para o corredor. Seu peito estava cheio de orgulho pela coragem da pequena Elisa, mas também de ansiedade. Será que tudo isso seria suficiente para convencer a juíza? No corredor, um homem que ela nunca tinha visto antes se aproximou.
Ele carregava uma pasta com a marca de documentos confidenciais e se apresentou como um assistente do tribunal. Dona Teresa, preciso lhe contar algo, disse ele em voz baixa. Algo sobre o que, meu filho? Aconteceu alguma coisa? Perguntou Teresa, franzindo o senho. O homem hesitou por um momento antes de continuar. Não posso dar muitos detalhes, mas percebi algumas inconsistências nos documentos relacionados ao Valdir e à Sílvia. Se precisar de ajuda, pode me procurar. Antes que Teresa pudesse perguntar mais alguma coisa, ele se afastou rapidamente, deixando-a cheia de dúvidas. O que será que uma família tão perfeita poderia estar escondendo? Quando voltaram para a sala do tribunal, Teresa sentou-se com nova determinação. Ela não sabia o que viria a seguir, mas algo lhe dizia que este caso era mais complicado do que parecia. O som do martelo da juíza trouxe todos de volta à atenção. O advogado de Valdir e Sílvia se levantou. Excelência, gostaria de apresentar novas evidências que demonstram o ambiente de qualidade que meus clientes podem oferecer para Elisa. Ele colocou sobre a mesa fotos de uma casa espaçosa, com jardim, piscina e um quarto decorado especialmente para uma criança. Além disso, eles têm uma renda estável que garante a Elisa educação de alta qualidade, continuou o advogado. A juíza analisou as fotos cuidadosamente. Enquanto isso, Teresa observava Valdir e Sílvia com atenção. Algo no comportamento deles parecia estranho. Olhares frios, gestos calculados. Senhor Martins, como vocês planejam construir um vínculo emocional com Elisa, considerando que nunca viveram juntos antes? Questionou a juíza. Sílvia respondeu com um sorriso cuidadosamente ensaiado. Excelência, temos nos esforçado para nos aproximar da Elisa desde que seus pais faleceram. Teresa sentiu um arrepio. Para ela, a perfeição daquela família escondia algo mais sombrio. Nesse momento, Gustavo, o jovem e sagaz advogado de Teresa, se levantou. Excelência, com sua permissão, gostaria de fazer algumas perguntas ao tio e à tia da Elisa. A juíza concordou. Pode prosseguir. Com passos firmes, Gustavo se aproximou. Senhor Valdir, vocês dizem querer o melhor para Elisa. Quando foi a última vez que a visitaram antes deste processo? Valdir hesitou por um instante, mas logo respondeu. Cerca de 6 meses atrás. 6 meses. Gustavo arqueou a sobrancelha. Ou seja, vocês passaram metade do tempo em que ela está sob os cuidados da avó sem vê-la. Consideram que essa falta de contato fortalece a posição de vocês como melhores candidatos para a guarda? Antes que Valdir pudesse responder, Sílvia interveio. Estávamos ocupados com os trâmites legais para este processo. Sempre tivemos a intenção de cuidar do bem-estar dela. Gustavo deu um leve sorriso, como se esperasse exatamente aquela resposta. Então estão dizendo que os documentos legais foram mais importantes para vocês do que passar tempo com Elisa? Sílvia ficou visivelmente desconfortável, mas antes que pudesse responder, a juíza interveio. Advogado, limite-se a perguntas pertinentes e diretas. Claro, excelência, respondeu Gustavo, voltando ao seu lugar. Teresa olhou para ele com gratidão. Suas perguntas simples haviam evidenciado a falta de conexão emocional entre Elisa e os tios. Porém, quando ela começou a sentir esperança, o advogado de Valdir e Sílvia solicitou apresentar uma nova evidência. Excelência, chamamos uma assistente social para avaliar as condições em que Elisa vive com sua avó. O relatório dela aponta que o ambiente atual não é adequado para o desenvolvimento da menina. As palavras caíram como um raio sobre Teresa. Uma mulher de meia idade, com expressão séria, subiu ao púlpito e começou a falar. Visitei a casa da dona Teresa. Apesar da evidente ligação emocional entre ela e Elisa, notei que a residência carece de recursos básicos, como mobília apropriada e espaço suficiente para atividades educacionais. Gustavo se levantou com respeito. Poderia esclarecer o que quer dizer com recursos básicos? A assistente social franziu o senho. O quarto da Elisa tem apenas uma cama e uma pequena estante com alguns livros. Não há brinquedos educativos, nem um espaço adequado para estudar. Durante sua visita, a senhora observou como a dona Teresa interage com a Elisa? Perguntou Gustavo. A assistente social hesitou antes de responder. Elas parecem muito próximas. Então é correto dizer que, embora os recursos materiais sejam limitados, há amor e apoio emocional? Gustavo insistiu, com um sorriso discreto. A assistente social concordou relutante. Sim, é correto. A assistente social balançou a cabeça lentamente, indicando que concordava. É uma interpretação justa, disse ela, mas antes que pudesse concluir, Gustavo a interrompeu. Obrigada, isso já é suficiente, falou com firmeza. Quando a mulher deixou o lugar destinado às testemunhas, Teresa de Oliveira sentiu um leve alívio.
Porém, as palavras do assistente do tribunal ecoavam em sua mente. Algo não está certo. Talvez ele tivesse razão. A juíza anunciou um intervalo para examinar as evidências com mais cuidado. De repente, a porta do tribunal se abriu e um homem usando um terno caro entrou apressado. Ele foi direto ao advogado de Valdir e Sílvia, cochichando algo rapidamente. A juíza, percebendo a movimentação, perguntou: "Temos algum problema?" O advogado sacudiu a cabeça, tentando parecer calmo. "Não, meritíssima, nada que possa interferir no julgamento." Mas Teresa enxergava tudo com clareza. Algo tinha acontecido e mexido com eles. Quando o intervalo terminou, a tensão no ambiente parecia ainda maior. Teresa notou Sílvia e Valdir trocando olhares inquietos. Discretamente, Teresa perguntou a Gustavo: "Você percebeu como eles mudaram o comportamento?" "Sim", respondeu Gustavo, sem desviar os olhos dos oponentes. "Acho que estão escondendo alguma coisa. Se descobrirmos, o caso pode tomar um rumo inesperado." A juíza retornou ao seu lugar e anunciou a continuação da audiência. "Doutor Gustavo, o senhor deseja apresentar novas provas?" Respirando fundo, Gustavo se aproximou do púlpito. "Meritíssima, eu gostaria que Elisa fosse ouvida. É importante saber o ponto de vista dela sobre a situação." Um burburinho de surpresa tomou conta do tribunal. Valdir e Sílvia ficaram visivelmente desconfortáveis, e o advogado deles levantou-se rapidamente. "Eu protesto, meritíssima. Elisa é muito jovem para entender a complexidade do caso. Colocá-la sob essa pressão emocional seria injusto." A juíza levantou a mão pedindo silêncio. "É necessário?" "Sim, meritíssima", afirmou Gustavo, firme. "O testemunho dela é essencial. Estamos falando da pessoa que será mais impactada por essa decisão. O que ela tem a dizer pode esclarecer muito." Depois de refletir por alguns segundos, a juíza concordou. "Muito bem, Elisa será ouvida, mas exijo respeito absoluto e silêncio no tribunal." O coração de Teresa disparou. Ela sabia que Elisa era esperta, mas temia como o estresse poderia afetá-la. Minutos depois, a porta se abriu e Elisa entrou de mãos dadas com uma assistente do tribunal. Apesar da seriedade em seu rosto, seus olhos mostravam uma determinação que surpreendeu a todos. A juíza sorriu de forma acolhedora e falou em um tom suave. "Oi, Elisa. Não precisa ficar nervosa, só queremos conversar um pouco com você, tudo bem?" Elisa concordou devagar, dizendo: "Sim, senhora." Depois de algumas perguntas leves para deixá-la à vontade, a juíza foi direto ao ponto. "Como você se sente morando com sua avó?" Elisa sorriu, seus olhos brilhando. "Eu gosto muito. Ela cuida de mim e conta histórias lindas antes de dormir." A juíza continuou. "Você se sente segura e feliz com ela?" "Sim", respondeu Elisa, confiante. O advogado de Valdir e Sílvia pediu permissão para fazer uma pergunta. A juíza permitiu, mas com um tom cauteloso. "Querida, você já sentiu que te falta alguma coisa, como brinquedos ou mais espaço para brincar?" Elisa inclinou a cabeça, pensativa. "A vovó não tem muitos brinquedos, mas isso não importa. Ela sempre inventa brincadeiras e a gente vai ao parque." O advogado esboçou um sorriso forçado, mas era claro que a resposta não o agradou. "Obrigada, Elisa. Não tenho mais perguntas." Gustavo aproveitou a oportunidade. "Elisa, você pode contar como foram as vezes que esteve na casa do tio Valdir e da tia Sílvia?" O rosto de Elisa ficou um pouco sombrio. "Eu fui lá só 3 vezes." "E como foi?" perguntou Gustavo. Ela olhou para a avó buscando apoio antes de responder. "Não gostei. Eles estavam sempre ocupados e me deixavam sozinha num quarto cheio de coisas, mas eu não me sentia feliz lá." O tribunal ficou em silêncio. Teresa sentiu o coração apertar ao ouvir o tom trêmulo da neta. Mas, de repente, Elisa pareceu lembrar de algo. Franzindo a testa, ela olhou diretamente para a juíza e pediu: "Posso falar mais uma coisa?" A juíza, surpresa pela determinação da menina, concordou. "Claro, Elisa." Apontando para Valdir e Sílvia, Elisa disse: "Quando eu estava na casa deles, ouvi eles falando que não importa se eu ficar triste, o importante é que eles ganhem." Um murmúrio de descrença se espalhou pelo tribunal. A juíza bateu o martelo várias vezes. "Silêncio." O advogado de Valdir e Sílvia levantou-se abruptamente. "Protesto. Isso é inaceitável. Não podemos levar as palavras de uma criança como prova em um caso tão sério." A juíza o interrompeu com um olhar severo. "Controle-se, advogado." Gustavo insistiu. "Meritíssima, peço que sejam investigadas as intenções do tio e da tia de Elisa. As palavras da menina levantam dúvidas sérias sobre os verdadeiros motivos deles." Sílvia, que permanecera em silêncio até então, perdeu a paciência. "Isso é absurdo. Essa menina não sabe o que está dizendo." A juíza franziu a testa e respondeu em tom firme: "Recomendo que controle suas emoções, senhora Sílvia.
Este tribunal leva a sério cada palavra, especialmente quando envolve uma criança que pode estar em risco emocional. Enquanto isso, Teresa, ainda abalada, notou algo importante. Valdir e Silvia estavam perdendo o controle. O comportamento deles começava a se desestabilizar. Teresa segurou Elisa com força enquanto saíam da sala de audiência, sentindo o coração apertado. Você foi incrível, minha pequena. Eu tenho muito orgulho de você. Sua voz estava firme, mas dentro dela havia uma mistura de alívio e preocupação. Teresa sabia que aquele era apenas o começo. Valdir e Silvia estavam visivelmente abalados, mas pessoas como eles, cheias de raiva e desespero, poderiam tentar de tudo. No canto da sala de espera, Silvia e Valdir se reuniram com seu advogado. Eles tentavam manter a aparência de controle, mas os rostos tensos e os sussurros nervosos revelavam outra realidade. Pouco depois, a juíza retornou ao tribunal, batendo o martelo para retomar a sessão. Vamos continuar. Dr. Gustavo, tem algo a acrescentar? Perguntou ela com uma expressão séria. Gustavo levantou-se, visivelmente focado. Sim, excelência. Durante o intervalo, tive a oportunidade de analisar alguns documentos recém-recebidos que levantam dúvidas importantes sobre as intenções da senhora Silvia Martins e do senhor Valdir Martins. O burburinho tomou conta da sala. O advogado de Silvia levantou-se rapidamente. Protesto, excelência! Isso é uma tentativa desesperada de desviar o foco. A juíza levantou a mão pedindo silêncio. Dr. Gustavo, pode continuar. Que documentos são esses? Ele caminhou até a bancada com uma pasta nas mãos. São e-mails e mensagens que obtivemos através de uma solicitação judicial. Neles, os Martins discutem suas reais motivações para obter a guarda de Elisa. Infelizmente, essas intenções não parecem estar ligadas ao bem-estar da menina. Teresa sentiu o coração acelerar. Era o momento que ela temia e aguardava ao mesmo tempo. Aqui está uma mensagem enviada há 2 semanas. Nela diz: ter Elisa em casa vai fortalecer nossa imagem de família ideal para o contrato com a Agência Internacional de Adoção. Uma criança pequena sempre causa mais empatia. A sala explodiu em murmúrios indignados. Silvia e Valdir estavam visivelmente pálidos. O advogado deles novamente se levantou. Protesto! Isso é uma violação de privacidade. Esses documentos devem ser excluídos do caso. A juíza respondeu com firmeza. Se esses documentos foram obtidos legalmente, eles são admissíveis. Continue, Dr. Gustavo. Ele concordou e prosseguiu. A outra mensagem, enviada pela senhora Silvia a um conhecido, onde ela diz: Elisa é só um passo para conseguirmos o que queremos. É um sacrifício que vale a pena. Aguente mais um pouco. As palavras trouxeram lágrimas aos olhos de Teresa. Sua neta, sua pequena Elisa, era vista apenas como um meio para um fim por aquelas pessoas. Gustavo colocou a pasta sobre a mesa da juíza e olhou para todos na sala. Este caso não é sobre quem tem mais dinheiro ou a casa mais bonita. É sobre quem realmente ama e se importa com esta menina. Essas mensagens mostram claramente onde estão as prioridades dos senhores Martins. Silvia perdeu o controle e gritou: Isso é uma farsa! Esse advogado está distorcendo tudo. Essas mensagens não provam nada. A juíza bateu o martelo com força, visivelmente irritada. Silêncio! Se a ordem for novamente interrompida, a senhora será retirada da sala. Valdir tentou acalmá-la, mas era tarde demais. A postura cuidadosa que haviam mantido durante todo o processo estava começando a ruir. A juíza se virou para Gustavo. Mais alguma coisa, doutor? Sim, excelência. Gostaria de chamar a assistente social designada para este caso, para que ela compartilhe suas observações sobre o tempo que Elisa passou na casa dos Martins. O advogado de Silvia tentou novamente protestar, mas a juíza o ignorou. Minutos depois, uma mulher de meia idade, com um ar profissional, entrou na sala e prestou juramento. Senhora Andressa, a senhora visitou a casa da família Martins durante a avaliação inicial. Pode nos contar o que observou? Perguntou Gustavo. Andressa parecia desconfortável, mas começou a falar. Sim, estive na casa deles em 2 ocasiões. Na primeira visita, notei que Elisa estava trancada em um quarto enquanto os senhores Martins realizavam uma reunião. Quando perguntei por que ela não estava com eles, disseram que precisavam de privacidade. Teresa apertou a mão de Gustavo. Finalmente, a verdade estava vindo à tona. Na segunda visita, percebi que Elisa parecia mais retraída. Quando tentei conversar com ela, não obtive resposta. Os Martins justificaram dizendo que a menina não estava acostumada com pessoas bem-sucedidas, como eles. A sala murmurou em reprovação. Silvia e Valdir estavam visivelmente tensos. Meu relatório concluiu que a atmosfera na casa não parecia adequada para o bem-estar emocional da criança.
No entanto, enfrentei pressão para suavizar minhas observações no documento oficial. Gustavo fez uma pergunta direta. De onde veio essa pressão? Andressa respirou fundo antes de responder. Do advogado da família Martins. Suas palavras causaram comoção. A juíza bateu o martelo, exigindo silêncio. A senhora pode comprovar essa afirmação? Sim, excelência. Tenho mensagens no WhatsApp nas quais me pedem para alterar o relatório. A juíza se recostou na cadeira, claramente processando o que havia ouvido. Vamos fazer uma pausa para analisar essas novas evidências. Quero deixar claro que qualquer tentativa de manipular este processo será severamente punida. Enquanto todos saíam da sala, Teresa abraçou Elisa com força. O caso estava longe de terminar, mas ela sentia que finalmente a justiça começava a prevalecer. Durante o intervalo, Silvia e Valdir se mantinham afastados, falando baixo com o advogado. Seus rostos tensos e gestos nervosos revelavam a preocupação crescente. Teresa de Oliveira, por outro lado, aproveitou o momento para tentar acalmar Elisa, que já demonstrava sinais de cansaço com toda a situação. Enquanto isso, Gustavo revisava as provas meticulosamente, ciente de que a próxima investida de Silvia e Valdir poderia ser mais traiçoeira do que nunca. Quando a sessão foi retomada, a juíza anunciou com firmeza: analisei os documentos apresentados e reconheço que eles trazem uma nova perspectiva ao caso. Contudo, para garantir o direito de defesa de ambas as partes, permitirei que Silvia e Valdir apresentem suas explicações. O advogado deles levantou-se, ajustando o nó da gravata com um gesto nervoso. Meritíssima, quero ressaltar que meus clientes têm sido alvos de ataques injustos à sua reputação. As provas apresentadas podem ter sido interpretadas de forma especulativa e fora de contexto. A juíza o interrompeu com um olhar firme. É verdade que vocês tentaram influenciar a assistente social para alterar o relatório? O advogado hesitou por um instante antes de responder. De forma alguma, meritíssima. Minha comunicação com a assistente social limitou-se a pedidos de esclarecimentos para garantir a transparência do processo. E você pode provar isso? Questionou a juíza com frieza. Claro, respondeu ele rapidamente. Tenho mensagens que comprovam minha versão dos fatos. A juíza ordenou que o telefone fosse entregue para análise, mas seu olhar atento indicava que ela percebera a insegurança em sua resposta. Teresa observava tudo de longe, com o coração disparado. Ela sabia que a verdade estava ao seu lado, mas também entendia que Silvia e Valdir, junto com seu advogado, poderiam tentar virar o jogo. Quando a juíza deu a palavra a Silvia e Valdir, Silvia foi a primeira a falar. Meritíssima, isso é calúnia. Só queremos dar a Elisa um futuro melhor. Teresa, com sua idade avançada e recursos limitados, não tem condições de proporcionar isso. Valdir reforçou. Exatamente. Todas essas acusações são apenas uma tentativa de desviar o foco do que realmente importa. Elisa precisa de estabilidade e oportunidade de crescimento que só nós podemos oferecer. Gustavo interrompeu calmamente. Então, poderiam explicar por que, nas mensagens trocadas entre vocês, discutem o uso de Elisa para fortalecer sua posição em questões internacionais? Silvia franziu a testa, tentando manter a compostura. Essas palavras foram tiradas de contexto. O que quisemos dizer é que buscamos criar uma família estável, onde Elisa se sinta protegida. E o que vocês queriam dizer com o termo sacrifício? Insistiu Gustavo. Silvia lançou um olhar aflito ao advogado, que desviou o olhar, deixando-a sem apoio. Ela respondeu com dificuldade. Nos referíamos às mudanças que isso traria para nossas vidas. A juíza, que acompanhava cada reação atentamente, concluiu. Vocês terão que provar suas alegações com fatos. Este tribunal não aceita meras declarações vazias. A cada pergunta, Gustavo pressionava Silvia e Valdir, minando sua confiança visivelmente. Então ele jogou sua carta na manga. Meritíssima, peço permissão para apresentar o depoimento de uma pessoa que trabalhou na casa de Silvia e Valdir e conhece bem a dinâmica da família. A juíza interessada concordou. Permitido. Gustavo ativou a gravação. No vídeo, uma mulher de cerca de 30 anos, uniformizada como empregada doméstica, apareceu com uma expressão de medo e determinação. Meu nome é Andressa. Trabalhei na casa dos Martins por cerca de 6 meses e quero contar o que vi nesse período. Silvia empalideceu e levantou-se bruscamente. Isso é um ataque pessoal. Essa mulher foi demitida por incompetência e agora quer se vingar de nós. A juíza bateu o martelo com firmeza. Sente-se. Ainda assim ouviremos o testemunho. Na gravação, Andressa descreveu como Elisa era frequentemente ignorada e deixada sozinha por horas. Para eles, ela era mais um peso do que parte da família.
Um dia, ouvi Silvia dizer que não entendia por que tinham assumido a guarda da menina, porque ela não tinha paciência para crianças. O tribunal ficou em silêncio. Teresa sentiu uma mistura de raiva e tristeza ao ouvir aquelas palavras. Silvia, incapaz de se conter, bateu na mesa. Isso é mentira. Essa mulher só quer destruir nossa reputação. A juíza, irritada, advertiu. Seu tom e comportamento só prejudicam sua posição neste processo. A gravação continuou. E Andressa revelou que decidiu pedir demissão porque não aguentava mais presenciar o descaso com Elisa. Não me pagaram o último mês de salário, mas não me importo. Só quero que a menina fique em um lugar onde seja amada. Quando o vídeo terminou, a juíza suspendeu a sessão para o dia seguinte. Silvia e Valdir saíram apressados da sala, cochichando com o advogado. Seus rostos mostravam uma mistura de raiva e medo. Enquanto isso, Teresa abraçou forte Elisa, que permanecia em silêncio ao seu lado. Gustavo aproximou-se delas. Fizemos um progresso importante hoje, mas precisamos continuar atentos. Eles certamente estão planejando algo. Teresa concordou, olhando para Gustavo com gratidão. Obrigada por estar ao nosso lado. Sem você, eu não conseguiria. Enquanto isso, em uma sala separada, Silvia andava de um lado para o outro, cerrando os punhos. Não podemos permitir isso. Se ficarmos parados, essa velha vai ganhar. Valdir, por sua vez, estava mais calmo. Você quer agir de novo sem pensar? Já estamos perdendo terreno por causa da sua impulsividade, disse ele. Silvia parou bruscamente e se virou para ele. Se você não está disposto a lutar, eu mesma faço isso, respondeu ela. Calma, interveio o advogado. Ainda podemos descreditar o depoimento da Maria. Se conseguirmos provar que ela teve problemas nos empregos anteriores, podemos descartar o testemunho dela. Silvia sorriu friamente. Faça o que for preciso. Não podemos perder. Gustavo recebeu uma ligação urgente. Era Andressa, a babá que havia dado o depoimento-chave. Sua voz estava ansiosa. Gustavo, acho que estão me vigiando, disse ela. Tem certeza? Perguntou ele, atento. Sim, já faz alguns dias que vejo o mesmo carro estacionado perto de minha casa. E ontem alguém bateu na minha porta. Mas quando olhei, não havia ninguém. Gustavo franziu a testa. Não saia de casa e evite falar com outras pessoas. Eu vou investigar. Ele imediatamente informou a Teresa sobre o ocorrido. Parece que estão tentando intimidar a Andressa. Isso mostra que eles estão desesperados, mas também os torna ainda mais perigosos, disse ele. Teresa, preocupada, perguntou: o que devemos fazer? Vou levar isso ao tribunal. Se conseguirmos provar que estão manipulando a mídia, isso pode ser um golpe forte contra eles, respondeu Gustavo. A noite foi difícil para Teresa. Ela tentava se acalmar por causa de Elisa, mas sua mente estava cheia de preocupações. Elisa, como se sentisse a tensão no ar, se aproximou da avó. Vó, eu preciso te contar uma coisa, disse a menina. Teresa parou tudo o que estava fazendo e se sentou ao lado dela. Claro, minha querida. O que aconteceu? Elisa olhou para o chão e com uma voz baixa falou. A tia Silvia disse que eu não vou querer morar com vocês, que algo ruim pode acontecer. Teresa sentiu um arrepio. Quando ela te disse isso? Perguntou com a voz trêmula. Quando estávamos no parque, respondeu Elisa. Ela falou que você já está velha e não vai conseguir cuidar de mim por muito tempo, e que se eu não ajudar, vou ficar sozinha. Teresa abraçou Elisa fortemente, segurando as lágrimas. Não se preocupe, minha menina. Nada de ruim vai acontecer com a gente, eu prometo. Mas dentro dela, a raiva fervia. Ela sabia que precisava agir rápido. Na manhã seguinte, ela contou a Gustavo o que aconteceu. Isso não é só manipulação emocional, Gustavo. É abuso psicológico, disse ela. A juíza precisa saber disso. Quando a audiência recomeçou, Gustavo fez uma declaração. Vossa Excelência, temos informações preocupantes. Silvia está tentando exercer pressão psicológica sobre Elisa, ameaçando a avó dela. E mais, temos indícios de que uma das nossas testemunhas está sendo intimidada. A juíza olhou para Silvia e Valdir. Vocês têm algo a dizer sobre isso? Perguntou. O advogado de Silvia se apressou a falar. Essas acusações são infundadas. Meus clientes sempre agiram dentro da lei. Mas Gustavo continuou. Temos uma gravação de uma conversa de Elisa com a babá, onde ela descreve as ameaças. Se a juíza permitir, posso apresentar essa gravação. A juíza fez um sinal para que apresentassem a gravação. Quando a gravação foi reproduzida, todos no tribunal ficaram em silêncio ao ouvir a voz de Elisa, cheia de medo e inocência. Silvia levantou-se, furiosa. Isso é mentira! Essa menina está contra nós. A juíza bateu com o martelo. Mais um comentário desse tipo e vou mandar você se retirar da sala. A tensão no tribunal estava crescente.
A juíza se voltou para Gustavo. Isso é uma acusação séria. Vamos iniciar uma investigação, mas preciso de mais provas sobre as ameaças à testemunha. Gustavo respondeu: estou trabalhando nisso, Vossa Excelência. O advogado de Sílvia se levantou bruscamente. Precisamos de um intervalo de 5 minutos. Tá bem, intervalo de 5 minutos, respondeu a juíza. Quando saíram do tribunal, Valdir, tentando esconder a tensão, fez uma ligação. Preciso que você se livre de qualquer ameaça para o nosso caso. Faça isso rápido. Sílvia, observando, perguntou com preocupação: com quem você estava falando? Com quem vai nos ajudar a resolver tudo? Respondeu ele com um sorriso sombrio. Enquanto isso, Andressa estava em sua casa, tomada pelo medo. Ela fechou todas as cortinas, tentando se esconder da sensação de estar sendo observada. Cada som no corredor parecia aumentar sua ansiedade. Então ela ouviu passos na porta. Ela se aproximou cuidadosamente e olhou pelo olho mágico, mas não havia ninguém. Voltando para a sala, ouviu alguém tentando girar a maçaneta da porta. Seu coração disparou. Ela ligou imediatamente para Gustavo. Gustavo, alguém está tentando entrar na minha casa. Por favor, chame a polícia. Ele respondeu: não se preocupe, vou cuidar disso. A porta começou a tremer com tentativas mais fortes de arrombamento, mas logo tudo ficou em silêncio. Quando a polícia chegou, o invasor já havia desaparecido. Andressa, tremendo, explicou tudo. Os policiais fizeram uma busca, mas não encontraram sinais de arrombamento. Andressa, você está bem? Perguntou Gustavo. Sim, mas estou com muito medo, ela respondeu, ainda tremendo. Então, vamos fazer o seguinte, disse Gustavo. Vou pedir para a polícia te levar ao tribunal. Isso pode fazer toda a diferença. Andressa concordou. 1 hora depois, ela entrou no tribunal acompanhada de 2 policiais. Seu rosto pálido e as mãos trêmulas chamaram a atenção de todos. A juíza a observou atentamente. Está pronta para dar seu depoimento? Perguntou. Sim, Vossa Excelência, respondeu ela, se sentando à mesa. Pode nos contar o que aconteceu? Perguntou a juíza. Andressa começou a falar, tentando manter a calma. A tensão era palpável. Desde que dei meu depoimento contra a família Martins, comecei a perceber que estavam me vigiando. Vi um carro parado na frente da minha casa durante dias seguidos, e hoje alguém tentou entrar no meu apartamento. Chamei a polícia, mas quando eles chegaram, o invasor já tinha sumido. O silêncio tomou conta da sala enquanto Andressa continuava. Eu não tenho provas de que isso tenha algo a ver com a família Martins. Pode ser apenas uma coincidência, ou talvez eles estejam tentando eliminar testemunhas do processo, ela disse, olhando para todos na sala. Sílvia levantou-se de repente. Isso é um absurdo! Querem nos difamar! Onde estão as provas de que somos nós? Gritou. A juíza bateu com o martelo e pediu silêncio. Por favor, mantenham a ordem na sala, pediu olhando para Sílvia. Ela está só tentando nos incriminar, disse Valdir com os dentes cerrados. Vamos registrar essa acusação no protocolo, respondeu a juíza, sem demonstrar emoção. Sem provas concretas, a acusação não passaria de uma alegação sem fundamento. Gustavo, advogado da família Martins, levantou-se com firmeza. Senhora juíza, insisto na continuidade da investigação. Essas ameaças não podem ser ignoradas, afirmou com a voz grave. A juíza concordou com a cabeça e indicou que o julgamento prosseguisse. Quando os ânimos na sala começaram a se acalmar, o advogado da família Martins fez seu movimento. Ele se levantou e falou com autoridade. Senhora juíza, temos novas evidências que colocam em dúvida a capacidade de Teresa de Oliveira de cuidar de sua neta. A juíza franziu a testa, curiosa. Quais evidências, senhor advogado? Perguntou. Ele abriu uma pasta e começou a falar, apontando os papéis. Descobrimos que Teresa tem uma grande quantidade de dívidas em atraso. O total das dívidas ultrapassa o valor de sua casa, o que significa que em breve ela poderá perder sua residência. Teresa empalideceu. Os olhos se encheram de lágrimas. Isso não é verdade! De onde vocês tiraram essas informações? Perguntou desesperada. O advogado, com um ar confiante, respondeu. Não posso revelar a fonte, mas as informações são legítimas. Gustavo levantou-se, indignado. Isso é um crime. Informação financeira de um cliente é confidencial. Você não tem o direito de divulgar isso, ele disse com firmeza. A juíza olhou para o advogado com reprovação. Isso é uma acusação séria. Se ficar provado que essas informações foram obtidas de maneira ilegal, as consequências para você serão graves, ela disse. Apesar das acusações, as informações apresentadas ainda levantavam dúvidas. A questão financeira de Teresa tornou-se um obstáculo. Então, de repente, Gustavo fez uma proposta que causou surpresa.
Senhora juíza, estou disposto a quitar todas as dívidas de Teresa de Oliveira para resolver essa questão, disse com um tom sério. Teresa olhou para ele, surpresa. Gustavo, pare com isso. Não é necessário, ela implorou, ainda sem entender a intenção dele. É necessário, Teresa. É para o bem da Elisa, respondeu ele com firmeza. A juíza, embora surpresa com a oferta, concordou que seria uma solução. Ela aceitou a proposta de Gustavo com um aceno de cabeça. Quando todos os argumentos foram apresentados, a juíza deu a palavra final para Elisa. A menina, timidamente, levantou-se do seu lugar e olhou para a avó, que lhe deu um sorriso encorajador. Elisa respirou fundo, olhou diretamente para a juíza e falou: Meu nome é Elisa. Como a senhora já sabe, tenho 6 anos e quero contar como eu vivo. Ela hesitou por um momento, mas logo continuou. A vovó é a pessoa mais importante da minha vida. Quando eu tenho medo, ela me abraça e diz que tudo vai ficar bem. Ela me fala sobre a mamãe e o papai, para eu não esquecer deles. Quando eu choro, a vovó fica comigo e canta as minhas músicas preferidas até eu me sentir melhor. Elisa deu uma olhada em Valdir e Sílvia, e sua voz vacilou. Quando eu ficava na casa do tio Valdir e da tia Sílvia, eles me deixavam sozinha. Lá tinha muitos brinquedos, mas eu me sentia triste. Eles nunca perguntavam o que eu gostava ou como eu me sentia. Ela olhou novamente para a juíza, seus olhos se encheram de lágrimas. Com a vovó, eu não preciso de muitos brinquedos. O que importa é ela estar comigo. Ela sempre sabe como me ajudar. Elisa enxugou as lágrimas, mas sua voz estava mais firme. Dinheiro e grandes casas não fazem ninguém feliz. Eu quero morar com quem me ama. E a minha vovó me ama mais do que tudo. A menina se virou para Teresa e completou. Ela não desiste de mim, mesmo quando está difícil para ela. A sala ficou em silêncio absoluto. Apenas o som suave das lágrimas de Elisa podia ser ouvido. A juíza, normalmente tão firme e imperturbável, parecia emocionada. Por favor, me deixem ficar com a vovó, terminou Elisa, com os olhos brilhando de emoção. Eu não quero ficar com quem não me ama. Elisa desceu da cadeira e correu para os braços de Teresa. Suas palavras tocaram profundamente todos os presentes, e aquele momento se tornou crucial, mudando tudo. 1 hora depois, a juíza voltou para a sala. Todos estavam ansiosos, esperando pela decisão. Depois de analisar todos os documentos, ouvir as testemunhas e considerar todos os fatos, a juíza declarou: Eu decido que Elisa ficará com a avó, Dona Teresa de Oliveira. A sala se encheu de aplausos. Elisa correu para Teresa e a abraçou com lágrimas de felicidade. Sílvia e Valdir, escoltados pela polícia, saíram da sala. A juíza também ordenou que fosse aberto um processo criminal contra eles, devido às manipulações e ilegalidades cometidas. Mais tarde, em casa, Teresa, Elisa e Gustavo celebraram essa pequena, mas importante vitória. Pela primeira vez em muito tempo, Elisa sorriu, abraçando sua avó. Agora tudo vai dar certo, né, vó? Perguntou Elisa. Sim, minha querida, respondeu Teresa, segurando as lágrimas. Agora tudo vai ficar bem. Depois do fim do julgamento, a vida de Teresa e Elisa começou a voltar ao normal. A avó, apesar da idade, estava determinada a dar à neta tudo o que ela precisava. Teresa matriculou Elisa na escola local, onde a menina fez novos amigos rapidamente. À noite, elas passavam o tempo juntas lendo livros e fazendo tortas na cozinha. Gustavo os visitava mensalmente, tornando-se um amigo muito querido da família. Ele continuava seu trabalho como advogado, mas depois desse caso, sentia que havia feito algo ainda mais importante, ajudado a proteger uma segunda família. Sílvia e Valdir enfrentaram o tribunal por acusações de manipulação, ameaças e fraudes financeiras. Seus bens foram confiscados e sua reputação foi arrasada. Em uma noite tranquila, enquanto tomava chá e observava o cenário pela janela, Teresa olhou para Elisa, que estava sentada no chão, pintando um desenho. Seu coração se encheu de calor. Vó, olha, disse Elisa, mostrando o desenho. Na folha estavam desenhadas ela mesma, a avó e Gustavo, com o sol brilhando acima deles e uma linda arco-íris no canto. Que lindo, minha querida, respondeu Teresa sorrindo. Agora tudo vai dar certo. E de fato à frente delas estava uma vida de paz, amor e um futuro brilhante. Muito obrigado por assistir a essa história até o final. Esperamos que você tenha se emocionado e se inspirado com a jornada de Teresa e Elisa. Agora queremos saber, o que você achou da decisão da juíza? Você acredita que a avó fez o certo ao proteger a neta? E o que você acha da importância da família nesse tipo de situação? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa e interagir com você.
E se você curtiu essa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Assim você não vai perder nenhuma das nossas histórias surpreendentes que virão por aí. Agradecemos muito por fazer parte da nossa comunidade e por nos acompanhar. Até a próxima história.